Pai do Senhor, Deus é poderoso. O tanto de escândalo que tem aparecido no Evangelho, pessoas escandalizando. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Diz que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Qual é a base de fé do cristão? A base de fé do cristão não está em placa de igreja, não está em religião, não está numa imagem de escultura que se a gente jogar no chão ela quebra e nada pode fazer, né? A base de fé do cristão está em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é Cristo. E como que o cristão se baseia em Jesus Cristo? Através da Bíblia. E o que é esse apostatar da fé? Deixar a verdade de lado, deixar a Bíblia de lado para fazer as suas próprias vontades. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Muitos deixariam a verdade de lado. A verdade é a Bíblia. Espíritos enganadores que têm enganado a muitos, que têm entrado dentro das igrejas. Satanás ele entrou no jardim do Éden. Satanás ele enganou a terça parte dos anjos. Satanás ele continua enganando. Se ele enganou a terça parte dos anjos, que são seres muito mais evoluídos do que cada um de nós, somos fracos, miseráveis, pecadores. Quem dirá ao ser humano que não quer compromisso com a palavra de Deus, que não quer compromisso com a verdade? Se Satanás ele enganou a terça parte dos anjos, que são seres muito mais evoluídos do que cada um de nós, quem dirá aqueles que não querem um compromisso sério com a palavra de Deus, sério com a verdade, com a Bíblia? Na palavra de Deus diz que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, fiz sinais, prodígios, maravilhas. Mas naquele grande dia ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mateus capítulo 7, versículo 22. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então tem que ter muito cuidado, meus irmãos. Na palavra de Deus diz que muitos, não são poucos, muitos dizem que estão fazendo a vontade de Deus. Dom não salva ninguém. A pessoa expulsar demônio não salva ninguém. Fazer sinais, prodígios, maravilha. Mateus 24, 24 diz que nos últimos tempos haverão muitos falsos cristos e falsos profetas. Não fala pouco, mas fala muitos falsos cristos e falsos profetas, fazendo tão grande, não fala poucos, mas tão grandes sinais, prodígios, maravilha, que se possível até enganariam até os escolhidos. Ou seja, a palavra de Deus diz que os falsos profetas e os falsos cristos dos últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, fariam tão grandes, não poucos, mas tão grandes sinais, prodígios, maravilha, enganando os escolhidos. As pessoas estão entrando na igreja, mas não para procurar a Deus na sinceridade, mas sim para ir atrás de sinal. Para ir atrás de sinal, para ir atrás de visão, revelação, profecia, línguas estranhas. Mas o Satanás ele também faz isso. Satanás ele faz isso. Você vai ver que quando Deus mandou Moisés lá para o Egito para fazer os seus sinais, prodígios de maravilha lá no Egito, os magos do Egito também faziam sinais semelhantes ao que Moisés também fazia. E os magos estavam sendo usados por Deus, estavam sendo usados por Satanás, meus irmãos.
Não fiquem se iludindo com sinais que falam, que pregam, que aparecem por aí, porque se não tiver enquadrado na palavra de Deus, a palavra de Deus é que liberta. Se não tiver enquadrado na palavra de Deus, então meu irmão, se não tiver enquadrado na palavra de Deus, não é de Deus. Não é de Deus. Mateus 25, capítulo 41. Mateus 25, capítulo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos. Aqui está falando aqueles que eu creio, né, que essa mensagem aqui é por dentro da casa do Senhor, que não tem compaixão. Muitas das vezes está dentro da igreja, mas não se compadece pelo próximo, vê aquela pessoa ali precisando de algo, precisando de roupa, precisando de verme, de alimento, mas não se compadece. Aqui Jesus diz: então dirá abertamente aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Você vai ver o tanto de escândalo que tem acontecido aí nos últimos tempos, mas Jesus ele nos atentava. Na palavra de Deus diz: é necessário que venha os escândalos, mas ai daqueles por onde o escândalo vir. Pastores de doutrina, pregando a doutrina, meu irmão. Prega a palavra de Deus, mas por trás está totalmente errado ao querer de Deus. Está com malícia no coração, está com avareza. Na palavra de Deus diz: ai daqueles por onde vier os escândalos. O tanto de escândalo, meu irmão. Não se iluda com dom, não, com pessoa. Meu irmão, se não tiver enquadrado no querer de Deus, não é de Deus não, meu irmão. Porque o diabo também ele sabe da tua vida. Na palavra de Deus diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Se eu não me engano, está em 2 Pedro 190. 2 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5. Aqui, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, meu irmão. Ele é espírito. Muitas das vezes, aquele demônio que usava tua boca para beber, usava teu corpo para se prostituir, tomava teu coração e colocava mais amor nas coisas desse mundo. Aquele demônio na qual te usava quando você era do mundo e saiu de você quando você aceitou Jesus Cristo de Nazaré. Muitas das vezes, aquele demônio está ao teu derredor te estudando, procurando uma fraqueza, colocando pensamento na tua mente, colocando vontade, desejos no teu coração. E ele sabe da tua vida. Ele sabe o que tu se alimentou ontem. Ele sabe o número da tua identidade, do teu CPF, CNPJ, o endereço da tua casa, onde tu mora. Ele sabe o que tu faz no teu quarto. Ele sabe o que tu comeu ontem, o que se alimentou. Ele sabe da tua família. Ele sabe tudo da tua vida, meu irmão. Não se iluda com pessoas que revelam a tua vida, não. Não é porque a pessoa está revelando a tua vida dentro das igrejas que ela está sendo usada por Deus. Porque na palavra de Deus diz que nos últimos tempos é o tempo que nós estamos vivendo agora, o tempo da apostasia. Nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. Apostatar da fé é deixar a verdade de lado, deixar a palavra de Deus de lado, deixar Jesus Cristo de lado, deixar os ensinamentos de Jesus de lado para fazer as suas próprias vontades, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento de demônios, que os demônios colocam na mente das pessoas, pregam facilidade, pregam que não precisa renunciar. Às vezes as pessoas aceitam a Jesus Cristo, mas já pensa que já vai vir casa, carro do ano, no estalar de dedo, a vida vai melhorar no estalar de dedo. Não é assim não, meu irmão. Jesus ele nos atenta quando os seus discípulos ficavam preocupados com o que iriam comer, com o que iriam vestir, mas Jesus ele nos atenta: buscar primeiramente ao reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o ponto para buscar Deus, para a salvação da tua alma. A salvação da tua alma, que ela é eterna. Não se iluda com pessoas sendo usadas, não, porque se não tiver enquadrado na palavra de Deus, é o diabo, meu irmão. Não adianta a pessoa estar revelando a tua vida,
tá falando que tu comeu ontem, tá falando línguas estranhas e tá totalmente ao contrário. Pastora é antibíblico. Pastor é antibíblico, pastora não pode ter perante a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, mas perante a Bíblia. Pastora, ela não pode, não, a mulher ela não pode ter autoridade sobre o marido, quem dirá ser autoridade de uma igreja, quem dirá ser autoridade prestar conta com Deus naquele grande dia. Naquele grande dia. Então pastor é antibíblico, tu vê o tanto de pastora que tem ante a palavra de Deus. Pessoas brincando com as coisas de Deus, falando em línguas estranhas, pensando muitas das vezes que está sendo usado pelo Espírito Santo. Meu irmão, se não estiver enquadrado na Bíblia, na palavra de Deus, não é Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém tem um descanso após a morte se não for por Jesus Cristo. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus Cristo de Nazaré. E como que se baseia em Jesus Cristo? Será que é através do achismo? Será que é através de placa de igreja ou de religião? Jesus Cristo se baseia através da Bíblia, da palavra de Deus. E quantos hoje em dia estão deixando a palavra de Deus de lado? Estão deixando a eficácia de uma oração, de dobrar o joelho, de madrugada. Na palavra de Deus diz, eu amo o que me ama e o que de madrugada me buscam. Quantos hoje em dia, quando o Espírito Santo incomoda para acordar de madrugada, vira para o lado e volta a dormir? Eu amo o que me amam e os que de madrugada me buscam. Quantos hoje em dia anulando a eficácia da oração? Só consigo orar 5 minutos, então continua orando todos os dias, 5 minutos, que daqui a pouco está orando 10, depois 20, depois 30, daqui a pouco 1h30, mas jamais pare de orar. Não deixa o esfriamento não entrar no teu coração não, busca cada vez mais a presença de Deus, o Espírito Santo, busca ler a Bíblia, jejuar, se consagrar. Eu não estou entendendo isso, busca Deus o máximo. Até tu entender, pede sabedoria, entendimento da palavra dele para você não ser enganado pelos falsos profetas, que na palavra de Deus diz muitos falsos profetas, muito, não é pouco, é muito. Você vai ver pregador, meu irmão, pregando na igreja de um jeito e já está fazendo live sem camisa. Pregador com camisa do Flamengo. Idolatrando pessoas sem o ensino. Idolatrando cantores gospel, pastores. Falam mais de política do que de Jesus Cristo, ainda se dizem crente. Um pregador falando mal do outro e xinga palavrão logo em seguida. Meu irmão, estamos no final dos tempos. Isso daí de uma vez salvo para sempre é mentira. A promessa era para Isaac, Abraão e Jacó, mas por causa do pecado Deus iria destruir o seu povo e ia fazer de Moisés uma nação e não para Isaac, Abraão e Jacó. Isso de uma vez salvo para sempre é mentira. Você sim é predestinado para servir a Deus, mas cabe a você ou não. Querer fazer a vontade, se privar, matar tua carne, renunciar, carregar tua cruz ou viver fazendo as tuas próprias vontades. E o evangelho não é a nossa própria vontade, é a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo que tem que prevalecer na minha e na tua vida. O evangelho nunca foi fácil, não existe facilidade. O inferno é real, o mundo espiritual existe, para que nós não venhamos a ser enganados, porque é muita falsa doutrina, falso ensino, porque quando você realmente você vai buscando a Deus, você vai buscando realmente se humilhar perante a Deus, reconhecer que tu é fraco, miserável, pecador, que necessita do Espírito Santo, necessita de Deus, lendo Bíblia, jejuando, se consagrando. Aí você vai começar a ter 1000% de certeza que Deus existe, porque você vai começar a ter batalhas espirituais, vai começar a ter muita batalha espiritual, porque nós realmente estamos no final dos tempos, meus irmãos. O mundo nunca mais vai melhorar. Não deposita a tua esperança em seres humanos, não. Em política, em pastor, não, meu irmão. Muitas pessoas idolatrando pastor errando, mas não dá o braço a torcer. Está depositando tua fé em pastor, em Jesus. Deposita a tua fé em Jesus Cristo. Não deposita em político, não deposita em política, não. Em ser humano dessa terra, não. Deposita em Jesus,
E para isso é necessário uma vida de oração, consagração e jejum. Se desliga desse mundo, esse mundo não vai te oferecer nada não. Existe uma eternidade após a morte. Um dia a minha alma irá descolar do meu corpo e a tua alma irá descolar do teu corpo, que é o dia da nossa morte, que é a única certeza, que é a certeza que nós temos. E para onde irá a nossa alma passar a nossa eternidade se nós não tivermos enquadrado na vontade de Deus? Só a gente olhar para o céu e ver o tamanho de Deus, o tamanho do céu, ver a imensidão do que é o céu. Imagine o tamanho de Deus, meu irmão. Nós somos muito fracos em relação ao mundo espiritual. O mundo espiritual realmente existe. Realmente existe. Isso daí de entidade, isso daí é tudo demônio mesmo. Na palavra de Deus diz que o nosso adversário, Satanás, ele pode se transfigurar em anjo de luz. Ele nunca vai vir com vermelho, com chifre na cabeça e com tridente, não. Falando que é Satanás e vai levar tua alma para o inferno, não. Muitas das vezes ele vai te oferecer o que você mais gosta. Ele vai te oferecer o que você mais gosta, meu irmão. Muitas das vezes Satanás ele vai vir com isso debaixo do braço, com a Bíblia, te elogiando, pregando facilidade. Quando Jesus ele foi arrebatado ao deserto, o que Satanás falou para Jesus? Te darei tudo isso se prostrado me adorares, os reinos da terra. O que o ser humano mais almeja é ser rico, ser famoso, ter luxo. E quantos hoje em dia, para ter luxo, para ter riqueza, para ter tudo, está se prostrando? Está se prostrando a uma imagem de escultura, está se consagrando a Exu Caveira, Pombagira, Tranca-Rua, está se consagrando para ter luxo, para ter... eu já fui da igreja, não consegui nada, eu fui para o Candomblé, consegui tudo, não sei o quê. Claro, não teve ensino. Está acostumado a ouvir que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, mas quando é pregado contra o pecado, aí, não, palavra muito dura. Foi assim com Jesus Cristo. Jesus Cristo não pregava, muitos se afastaram de Jesus falando, duro é esse discurso. Mas ali Pedro permaneceu, quer ir embora também? Aí Pedro respondeu, para onde eu vou, Senhor? Só tu tem as palavras de vida eterna. Ou seja, a maioria fugiu quando ouviu verdadeiramente o evangelho, que o evangelho não é fácil. Requer renúncia, requer você renunciar a quem você é. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz, renuncie a si mesmo e siga. É você renunciar a quem você é, a tua carne, renunciar aos prazeres desse mundo, renunciar a teu sonho, teus planos, a tua família, porque muitas das vezes Deus ele tem um chamado contigo e vai te separar dos teus familiares. E teus famílias, quando você começar a ler Bíblia, a se consagrar, a descobrir a verdade, ter batalha espiritual, os teus familiares que não estão na mesma comunhão com Deus do que você está, vão se virar contra você. Por isso que Jesus falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque muitas das vezes Jesus ele chama um de uma família. E aí esse que Jesus chama, seus familiares viram contra, porque não está na mesma comunhão. Enquanto você está buscando espiritualidade, ser espiritual, se consagrar a Deus, ter uma mente e um coração firmado na palavra de Deus, aqueles que estão à tua volta não vão entender nada, porque está preocupado com as coisas desse mundo e você está preocupado com as coisas espirituais, que é eterno. As coisas espirituais é eterna, tem uma noção disso, é eterno, nunca acaba, nunca vai acabar. Você tem uma alma dentro do teu corpo que ela nunca vai acabar. A tua alma, ela nunca vai acabar. Existe uma eternidade após a morte, 2 caminhos, como diz na palavra de Deus, Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram pela porta larga, o caminho da perdição, porque muitos não querem renunciar os prazeres da carne, os prazeres desse mundo, porque na palavra de Deus também diz, aqueles que fazem a vontade da carne não fazem a vontade de Deus. Muitos não querem renunciar a esse mundo. Muitos querem servir a Deus do seus próprios jeitos, não servir a Deus do jeito de Deus. Muitos não são ensinados que quando você aceita Jesus e se consagra, você vai começar a ter tentações, a ter batalhas espirituais, a ter sensações que quando você estava no mundo, quando você não tinha o Espírito Santo, você não sentia. Ter experiência espiritual. Lá em Salmos 91 você vai ver, não temerei seta que voa de dia, espanto noturno, né? Não tem uma parte assim? Para quem não sabe, setas são os ataques espirituais que Satanás muitas das vezes coloca na mente e no coração do homem. Para a gente ter a noção como nós somos fracos no mundo espiritual. E quando a pessoa aceita Jesus, ela
muitas das vezes, quando a pessoa está na sinceridade, ela começa a ter batalhas espirituais. Espanto noturno são os pesadelos que Satanás ele coloca. Muitas das vezes a pessoa vai ter pesadelo, nunca tive esses sonhos, nunca tive esses pensamentos. Muitas das vezes é os pensamentos que a pessoa nem quer ter, mas está pensando. Muitas das vezes a pessoa não quer nem pensar o que está pensando, mas está pensando, e daí é batalha espiritual, meu irmão. Daí é batalha espiritual. Uma vez que eu estava fazendo a obra no hospital, a gente desceu para a aula de psiquiatria, uma varoa começou a gritar, pedindo oração, que não estava aguentando mais, pedindo oração, pelo amor de Deus. E ali, aos olhos do médico, dos varão que estavam ali, ela era doente mental, ela tinha problema na cabeça, mas ela pediu oração, eu botei a mão na cabeça dela, só que o varão da recepção falou que eu não podia encostar, então eu falei, eu posso orar ela na distância. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Ela à distância, ela longe de mim, eu orei e ela se manifestou, ela caiu, ela começou a se tremer. Isso daí é batalha espiritual. Muitas das vezes a pessoa está ali, para as pessoas que estão fazendo as suas próprias vontades, as pessoas que estão no mundo, que não quer compromisso com Deus, não quer compromisso verdadeiramente no mundo espiritual, buscar a verdade. Não quer ter um compromisso com Deus verdadeiramente, vai achar que a pessoa está até doente da cabeça, aquela pessoa que estava na aula de psiquiatria, mas ela se manifestou. Ela se manifestou. Voltando lá ao assunto das duas portas, Mateus 7, 13, 14, entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque apertado a porta, apertado o caminho, até porta estreita, apertado o caminho que conduz à vida, a porta é estreita, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela, porque poucos querem fazer a vontade de Deus. Na palavra de Deus diz, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Os dois caminhos, Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Ou seja, na palavra de Deus já diz que a maioria irá para o inferno. A maioria irá para o inferno e poucos são os que são salvos. Mateus 7, versículo 13, versículo 14. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ou seja, caminho da perdição, que é o caminho do inferno, da perdição eterna. E muitos são os que entram por ela. Na palavra de Deus diz, muitos são os que entram por ela. O inferno não é só para aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, não. E o inferno é para quem está dentro da casa de Deus também, meu irmão. Muitos dirão, Senhor, Senhor, teu nome profetizei, fiz sinais, prodígios e maravilhas, expulsei do demônio, curei os enfermos. Apartai-vos de mim, Jesus diz lá naquele grande dia, apartai-vos de mim, que eu não conheço, vós que praticai a iniquidade. Mateus 25, 41, Mateus 7, 22, 23, diz a respeito das pessoas que o inferno não é só para aqueles que não querem compromisso com Deus, é muitas das vezes aqueles que estão dentro da casa de Deus, mas não é aqueles que estão na impiedade, né, que estão fora da igreja, mas também para aqueles que estão dentro do templo, né, dentro da igreja, mas não querem um compromisso sério. Muitas das vezes se incomoda com o verdadeiro evangelho, acha que é dura a palavra. Imagine se João Batista estivesse hoje chamando o povo de raça de víboras. Será que quando João Batista chamou, né, o povo de raça de víbora, ele estava desagradando a Deus? Não estava. Jesus, quando os fariseus, ele tentava achar uma brecha em Jesus ali pregando, Jesus fazendo sinais, prodígios de maravilha, curando cego, né? Curando surdo, curando mudo, né? Os fariseus se incomodavam, tinham inveja, queriam achar uma brecha em Jesus, mas Jesus disse, não julguei pela aparência, julgai segundo a reta justiça. Ou seja, a palavra de Deus já julga. Mas quantos hoje em dia estão pregando a palavra de Deus, não estão vivendo, não estão nem se esforçando para viver, meu irmão? Estão nem se esforçando. Então será que João Batista desagradou a Deus quando chamou o povo de raça de víboras? Uma palavra dura. Não me recordo se é Eclesiastes ou Provérbio que diz que para que nós venhamos aceitar a repreensão, porque ela é a nossa vida. Aceitar a repreensão, antes uma palavra dura sendo verdadeira do que um monte de elogio sendo falso, sendo mentira.
Porque a palavra de Deus, desde o início até o final, ela vem nos alertando o que é errado e o que é certo perante a Deus. E a maioria a natureza humana é totalmente ao contrário da vontade de Deus, porque é a natureza da carne. E na palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade da carne não faz a vontade de Deus. E é muito sério, meu irmão. Fujam dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Não se iludam com pessoas revelando a vida toda da pessoa, não. Porque Satanás, ele sabe da tua vida. Satanás, ele fez sinais, prodígios e maravilha. Ele é um anjo caído, né? Ele enganou até essa parte dos anjos, que são seres muito mais evoluídos do que cada um de nós. Quem dirá aqueles que estão dentro da igreja não querem um compromisso sério com Deus, acha que todas as línguas estranhas é o Espírito Santo, sendo que lá na Umbanda e no Candomblé as entidades também falam em línguas estranhas. Entregam visão, revelação. Você vai ver que quando Deus ele usou Moisés para fazer os sinais, prodígios e maravilha, né? Lá no Egito, Satanás também usou os magos, ou o mago foi usado por Deus. O mago também fez sinais, prodígios e maravilha, semelhante ao que Moisés fazia. Você vai ver que quando Deus ele tapou o ouvido para as orações de Saul, Saul recorreu à feiticeira, a pitonisa. E ali a pitonisa, invocando, né, um demônio na qual se dizia Samuel, só que nós sabemos que após a morte segue-se o juízo. Ali o demônio ele revelou o que iria acontecer na vida de Saul, que ele iria morrer na guerra e seus 2 filhos também iriam morrer com ele. E aconteceu, porque já estava decretado no mundo espiritual o que iria acontecer. Já estava decretado no mundo espiritual o que iria acontecer. Ou seja, a feiticeira, a pitonisa, foi usada por Deus. Foi usada por Deus ela? Não foi usada por Deus, meu irmão. O demônio, a entidade, o principado e potestade revelou o que iria acontecer e realmente aconteceu. Realmente aconteceu. São muitos falsos cristos, muitos falsos profetas dos últimos tempos. Mateus 24, 24. E não fala poucos sinais, fala tão grandes sinais, prodígios e maravilhas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Quanto mais estreita a porta, mais rígida a doutrina, mais perto, né, do céu a pessoa está, mais perto, né, de Deus, mais o Espírito Santo, né? Mais do Espírito Santo, a pessoa vai estar cheia do Espírito Santo, mais cheia da presença. Mas não é fácil, nunca foi fácil fazer a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã. É necessário renunciar. Renunciar não só à tua carne, renunciar aos teus sonhos, teus planos, porque o nosso plano, o nosso sonho, o que nós almejamos aqui nesse mundo, muitas das vezes pode até nos afastar de Deus, porque os planos que Deus tem para mim e para a tua vida é totalmente diferente do que os meus planos nessa terra. Nós temos que botar a nossa mente no que irá vir após a morte, né? Porque após a morte segue-se o juízo. Existe uma eternidade após a morte. E para onde irá a alma daqueles que não querem um compromisso sério para com Deus. Que Deus abençoe. Fujam dos falsos profetas. Não se iludam com pessoas revelando a tua vida, falando em línguas estranhas, porque se não tiver enquadrado na palavra de Deus, não é Deus. Toda honra e toda glória seja dada somente a ti. A Jesus Cristo de Nazaré, a Deus poderoso.